Primeira notícia que eu queria dar é sobre as bolsas. As bolsas aqui na Europa fecharam com quedas gigantescas, quase 11% em Londres, mais de 12% em Frankfurt e em Paris. Foram as maiores quedas diárias da história. Uma situação, né, já estava ruim, aí veio ainda para piorar tudo, a decepção em relação ao anúncio do Banco Central Europeu. O BCE aprovou algumas medidas para ajudar, né, a zona do euro a lidar com a crise, só que adiou o corte na taxa de juros. Era algo que o mercado estava esperando com muita ansiedade. Agora, das preocupações com a economia, vamos falar um pouquinho das preocupações com a saúde. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alertou que existe um alto risco de os sistemas de saúde daqui do bloco europeu, ficarem sobrecarregados nas próximas semanas. Os governos na Europa seguem endurecendo as medidas para tentar conter a propagação do novo coronavírus. A Holanda proibiu todas as reuniões com mais de 100 pessoas. Hoje foi a vez de Irlanda, Eslovênia e Dinamarca fecharem todas as escolas. A Noruega decidiu fechar não apenas escolas, como também anunciou uma série de outras medidas classificadas pelo governo como as mais fortes já adotadas em tempos de paz. Na Itália, o primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que o resultado de todo esse esforço de isolamento por lá vai demorar ainda semanas para ser sentido. A Itália já viu o número de casos passar de 15 mil, mais de 1.000 mortes. A Espanha, que é o segundo país da Europa mais afetado, já tem quase 3.000 casos, 84 mortos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que é uma emergência não só sanitária, mas também econômica. Em relação às restrições às viagens da Europa para os Estados Unidos, a União Europeia disse que a decisão americana foi tomada de forma unilateral e sem consulta. Esse é um golpe enorme para as companhias aéreas que já estavam cambaleando. A Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, pediu que os governos apoiem as empresas do setor com linhas de crédito, com incentivos fiscais. E, enquanto isso, os passageiros tentam remarcar voos. Quem pôde correu imediatamente para o aeroporto para tentar embarcar para os Estados Unidos antes de as medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump entrarem em vigor, meia-noite de sexta-feira. E essa restrição, só lembrando, se aplica a 26 países europeus, inclusive a Suíça, que não faz parte da União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen. E a Suíça é um país com só 8,5 milhões de habitantes, mas já tem 815 casos e 6 mortes. Então, mesmo com uma população assim tão pequena, já está ali entre os 10 países mais afetados. A gente vai ver agora o depoimento de um jovem brasileiro que trabalha aqui em Zurique, numa empresa de jogos eletrônicos. O Rafael ia amanhã para uma conferência em São Francisco, foi surpreendido pela notícia, teve a viagem cancelada e pior, ele ainda teria uma outra viagem para abril, para Las Vegas, e também está ainda sem saber se vai poder ir. Vamos acompanhar um pouquinho, um trechinho do depoimento dele sobre toda essa frustração. A gente sente a frustração de ter os nossos planos mudados, assim, de última hora, né? A gente não tem controle dessas coisas. Então a gente estava indo para um congresso que a gente já havia se planejado fazia muito tempo, então tudo meio que evaporou, assim, de uma hora para outra. Agora a gente também tem que ver o tamanho da perda financeira de tudo e tentar se preparar, né? Então agora tem como eu tinha muita reunião marcada, por exemplo, muitas coisas acabaram viraram digital. Então acho que é uma tendência hoje, a gente acabar não saindo mais tanto de casa ou do escritório, né?